Bom dia, bom dia! Como passaram o final de semana? Começando mais uma semana e eu espero que essa nossa semana seja incrível. A minha e a sua semana também, né, gente? Vamos lá! Hoje na nossa live a gente vai falar sobre agenda cheia e liberdade de tempo. Como a revitalização labial pode te proporcionar isso? Eu sou a Mariana Bach e eu ajudo profissionais da beleza a aumentarem seus ganhos e terem liberdade de agenda com revitalização labial. Eu vou contar para vocês um pouquinho como foi como foi tão importante para mim essa parte de agenda cheia, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, e muito importante ter liberdade de agenda. Até esses dias, quinta-feira, se eu não me engano, eu tava conversando com um amigo meu, que ele é cabeleireiro, e ele tava contando assim, que ele não aguenta mais, né, atender todos os sábados, que ele não aguenta mais ter todos os finais de semana dele comprometido, e que ele precisava, para ter paz de espírito, como ele mesmo falou, ele tinha optado agora por atender apenas sábado sim e sábado não. E nós fizemos ali uma conversa rapidinha falando que o que aconteceu, por exemplo, como ele conseguiu otimizar a agenda dele em relação à quantidade de clientes que ele atende. Por exemplo, ao invés de ser diluído em 2 sábados, essa quantidade de clientes ficou concentrada em um sábado só, né? Então eu acho que é muito para esse caminho o nosso papo. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, quando eu trabalhava em empresa, que eu era registrada, que eu tinha que eu era, né, funcionária, que eu batia ponto. E lá atrás, antes de trabalhar no mercado financeiro, eu trabalhava em loja de shopping. E a loja de shopping a gente sabe que trabalha de segunda a segunda, né? A gente tem folga semanal, mas trabalhava de sábado, trabalhava de domingo. E eu criei um verdadeiro pânico de trabalhar de final de semana. Então eu tinha um negócio que, assim, pra mim, meu sonho da minha vida era trabalhar de segunda a sexta. Era a primeira coisa que eu tinha na minha cabeça. Nossa, quando eu arrumei um trabalho que eu não tinha que trabalhar de sábado e domingo e nem de feriado, aquilo pra mim foi o auge da minha vida profissional. Eu falei, nossa, que delícia trabalhar de segunda a sexta. Só que depois, a gente sempre quer algo a mais, né? A gente nunca... Não tem jeito, gente. A gente sempre quer mudar alguma coisa que a gente tá fazendo. E isso é bom, porque a gente não fica acomodado aí. Mas, conforme eu fui trabalhando no mercado financeiro, que eu trabalhava de segunda a sexta, que eu não tinha que trabalhar mais de final de semana, eu achei que eu tivesse super liberdade. Porém, eu não tinha, porque eu tinha que estar lá todos os dias às 9 horas da manhã. Quando dava 1h da tarde, eu batia, né, chegava e batia meu ponto, tinha reunião. Aí depois 1h da tarde era o meu horário do meu almoço, eu batia ponto. Aí voltava 2h da tarde. Aí às vezes se eu quisesse fazer um almoço mais estendido para fazer uma unha ou para fazer alguma coisa que eu voltasse um pouco depois, eu ainda tinha que avisar chefe, avisar os colegas de trabalho que eu não ia que eu ia demorar um pouquinho mais. E além de tudo, ia ser descontado do meu salário aquele período que eu não bati o ponto e que eu voltei um pouco depois. Então, eu confesso que eu ficava assim, eu tava insatisfeita. Então eu ainda pensava, meu Deus, será que eu sou aquela eterna insatisfeita? Pra mim nada tá bom. Poxa, eu tô trabalhando num emprego que eu ganho bem, porque eu não ganhava mal. Eu tô trabalhando num lugar legal, eu tô trabalhando de segunda a sexta, que era o que eu sempre quis. Mas e aí? O que mais, né? E aí eu fui entendendo como pra mim, lá há 14 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu migrei do mercado financeiro pro mercado da beleza, eu fui entendendo como que a minha liberdade era importante pra mim. Eu não queria chegar, bater ponto. Eu não queria ter aquela coisa de ter chefe falando o que eu tinha que fazer, me cobrando. E eu pensava, nossa, mas empreender pra mim tá tão distante da minha realidade, porque eu nunca fui de família que fosse empreendedor, né? Meu pai nunca foi empreendedor, minha mãe nunca foi empreendedora. Eu tinha um tio que ele era empreendedor e a gente sempre ficava falando que como era difícil a vida dele, né? Que ele tava muito bem às vezes e às vezes tava muito mal, e meu pai ali trabalhando, ganhando o dinheiro dele. Depois meu pai e minha mãe se separaram, a minha mãe foi trabalhar como
funcionária pública, ela foi ser professora. Antes disso, teve muitas coisas que aconteceram aí. Mas a minha mãe foi trabalhar como, né, concursada, fez concurso, deu tudo certo. Então, na minha cabeça, empreender não era uma realidade distante por conta do investimento que eu ia ter, porque eu estava pensando em sair, né, em migrar de profissão. Então, eu pensava, imagina, eu nunca vou ser capaz de empreender, eu não sei ter um negócio, eu sei trabalhar para os outros. E quando eu me deparei que eu não queria de fato mais ficar trabalhando e fazendo o que eu estava fazendo, foi aí que eu comecei a ver possibilidades de trabalhar com algo que me fizesse feliz e que eu tivesse flexibilidade de horário e que eu recebesse bem por isso, que eu ganhasse bem por isso. Mas há 14, 15 anos atrás, que foi quando eu fiz essa migração, o mercado da beleza, ele era mal visto, por muitas pessoas, porque era um mercado que a gente sempre tinha visão que trabalhava muito e ganhava pouco. Era um mercado que a gente tinha, falava-se muito sobre não deu certo em nada e vai trabalhar com beleza, né? Seja com cabelo, seja com unha, seja com sobrancelha, seja com massagem. Então tinha muito isso na nossa cabeça naquela época. Hoje em dia é bem diferente, porque as pessoas entenderam que o mercado da beleza é o mercado que mais cresce no mundo. Então a gente não tem mais aquele preconceito de ai meu Deus, trabalhar na beleza, coitada dessa daí, não paga nem as contas. Porém, a gente tem que entender que trabalhar no mercado da beleza é sim fazer escolhas certas. Não adianta a gente pensar que eu vou trabalhar no mercado da beleza e em todas as áreas a gente vai ser bem remunerada, porque isso não acontece. Isso às vezes a gente tem muitos profissionais e muitos procedimentos que eles são mal pagos e não adianta que a gente tenta evoluir, tenta mudar, mas algumas coisas não mudam muito. E aí, pensando toda essa parte de flexibilidade de agenda, eu entendi que eu poderia trabalhar depois de pensar em massagem, que eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a trabalhar com massagem e eu detestei. Foi a minha primeira cliente que eu desisti. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu, eu queria estar em casa. Para que eu vou fazer tudo? Chegar super tarde, carregar a maca. Foi horroroso a minha experiência com massagem. Então, nunca mais eu fiz massagem, nunca mais eu quis trabalhar com isso. Fui para maquiagem e era uma área que trabalhava muito de final de semana, né? E era justamente o que eu não queria. Mas eu imaginava que eu poderia fazer algo diferente na área e que eu ia ter bastante clientes de final de semana. Não tinha muitas clientes durante a semana. Eu tinha mais clientes de final de semana. E a sobrancelha veio como uma alternativa de algo para fazer aos finais, durante a semana, sem ser de final de semana. E aí que foi onde eu entrei de cabeça no mercado da micropigmentação. Porque eu entendi que o mercado da micropigmentação ia proporcionar tudo o que eu sonhava. Ia proporcionar liberdade de agenda, ia proporcionar um ganho financeiro alto, porque um procedimento que eu fazia naquela época, imagina aí que a gente cobrava 400, 500 reais, eu não tenho memória agora para falar o quanto que eu cobrava. Eu nunca queria ganhar isso numa massagem, ou eu nunca queria ganhar isso numa maquiagem. Então, pra mim, era o mundo perfeito. E, principalmente, as pessoas não queriam muito durante a semana. Porque eles tinham, as mulheres, né, tinham receio de... Elas já queriam estar prontas durante o final de semana, né? Então, elas sempre optavam por fazer durante a semana. E de final de semana, elas já estarem com o procedimento todo feito, todas maravilhosas, para poderem aproveitar no final de semana já todas lindas e maravilhosas. Então, nessa transição que eu tive, eu comecei de fato a entender como seria importante eu ter a minha agenda, o domínio da minha agenda. Então, quando a gente pensa não adianta eu falar, nossa, eu quero atender uma cliente atrás da outra, com a qualidade que eu tenho e que eu posso, eu vou cobrar aqui R$200 uma revitalização labial, que vai chover cliente, porém, as clientes que eu vou atrair são as clientes que estão atrás de preço. São as clientes que não estão nem aí se eu estou oferecendo um chocolate chique para elas, ou se eu tenho um café, um cappuccino, uma água com gás, uma água normal, uma água de coco. Elas estão querendo chegar aqui e falar de valor, elas de preço. Querem fazer a sobrancelha e
quero fazer a boca e ponto final. Então, eu venho muito na contramão disso. Eu venho muito na contramão de cobrar um preço barato para você ter muitos clientes, porque a gente sabe que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, a gente tem que valorizar toda a parte que a gente estudou, toda a parte de tempo que a gente gasta, porque embora a gente fale, nossa, hoje a Mari cobra R$750 em uma revitalização labial e que ela vai demorar 1 hora para fazer. Sim, mas e todo o gasto que eu tive em curso, e todo o gasto que eu tenho aqui para manter o meu espaço, e todo o trabalho que eu tenho em ficar pensando como trazer clientes para o meu espaço, em divulgar o meu trabalho, em cuidar do meu Instagram, né? Então isso tudo faz parte do trabalho. Porém, eu tenho liberdade para fazer isso quando eu quiser. Eu não preciso, eu ponho na minha agenda, né? De segunda e quarta, geralmente, é o dia que eu pego para fazer as coisas burocráticas. Então, eu pego para gravar vídeo, são os dias que eu entro aqui para ver ações de marketing que eu tenho que fazer no meu espaço. Eu pego de segunda e quarta-feira, são os dias que eu organizo a minha faculdade, que eu faço faculdade de biomedicina. Inclusive, essa semana, estarei em semana de prova, gente. Olha, a gente vai caçando assunto para nossa vida mesmo, né? Porque eu estou agora no 3º ano já da faculdade. E agora essa semana começa provas, eu tenho uma prova atrás da outra e eu tenho que entregar essas provas. Tenho que fazer essas provas, então eu tenho que tirar tempo para fazer isso. Estudar eu acho que é até mais fácil do que as provas, porque eu tenho a liberdade de estudar quando eu quiser. Como eu faço o meu curso, nessa parte ainda está online, eu vou entrar em presencial quando for laboratório, eu consigo programar o meu dia. Essa é uma vantagem, além de muitas do curso online. Eu consigo programar o meu dia para eu poder pegar e falar, poxa, tem dia que eu consigo estudar 1 hora, tem dia que eu consigo dar uma olhada 15 minutos, e tem dia que eu falo, esse dia é impossível, eu não vou conseguir nem entrar no negócio da faculdade. Então, eu consigo ter essa liberdade para poder fazer os meus horários, tanto do meu curso, quanto do meu trabalho, tanto dos cursos que eu dou para vocês. Eu tenho 1 milhão de coisas que eu faço, mas eu tenho flexibilidade. E eu ainda acho que eu consigo dar conta das coisas que eu tenho, que eu me proponho a fazer, justamente por isso, porque senão eu não conseguiria. Né? Eu não conseguiria ter um negócio, eu não conseguiria ter 2 filhos, eu não conseguiria cuidar de uma casa, eu não conseguiria fazer faculdade, eu não conseguiria fazer esporte se eu não tivesse liberdade de agenda. Se eu não conseguisse cuidar da minha agenda de um jeito que eu priorizo coisas no momento que eu preciso. Então, a semana passada, minha vida estava um caos, eu estava vendo 1 milhão de coisas que eu estava precisando. Então, eu não consegui fazer tudo que eu precisava fazer pensando aqui no meu trabalho. Essa semana é uma semana que eu tenho 3 grandes dedicações que eu tenho que ter essa semana. Com vocês, em relação a conteúdos aqui bem legais pro Academy. Eu tenho que me dedicar às provas que eu tenho da faculdade, né? E eu tenho que me dedicar ao meu trabalho. Então eu tenho que colocar um monte de coisa em ordem aqui, pensando nas clientes que eu tenho agendada, das clientes que vão a semana passada. Hoje a minha agenda, como eu tento fazer, o mundo perfeito, tá? Eu sempre tento deixar minha agenda programada uma semana antes. Então, por exemplo, se hoje uma cliente pedir um horário para essa semana, é só se eu tiver horário livre mesmo que eu coloco esse cliente na agenda. Se não, o que eu faço? Eu deixo tudo para semana que vem. E não tem o horário que a cliente quer semana que vem? Eu jogo para outra semana. E por que eu faço isso? Para eu não bagunçar a minha agenda e eu conseguir fazer tudo o que eu preciso. Porque você imagina se hoje eu tô aqui, uma cliente, precisa fazer um design, precisa fazer uma sobrancelha, precisa fazer uma boca. Mari, arruma um horário para mim. Se eu vou cedendo muito, e as clientes já sabem que eu sou a profissional que sempre consigo atender, elas não conseguem se programar, porque elas não precisam se programar. A gente tem isso, por exemplo, o lugar que eu faço a minha unha tá um horror, tá horripilante a minha unha. Eu preciso fazer a unha. Eu sei que se eu precisar para agora ou para amanhã, eu não vou conseguir, porque eu sei que a agenda dela é uma agenda
ocupada e programada, que é como a minha, né? Uma agenda ocupada e programada. Porque eu não quero ficar me atropelando. A semana passada mesmo, tem uma cliente que mandou uma mensagem, era uma cliente nova, design. E ela, Mari, preciso fazer design, uma cliente nova. E as experiências que eu já tive, de sempre conseguir dar jeito e sempre conseguir encaixar a minha cliente, geralmente não foram muito bem sucedidas. Quando eu cheguei aqui no meu espaço, eu tinha um costume de achar que eu tinha que atender todo mundo. Todo mundo tinha horário, mas às vezes eu ficava sem almoço, sem comer nada, sabe? Eu ficava atendendo direto. Teve cliente que pediu, eu só posso 7 horas da manhã. Eu vim aqui atender e a cliente, cadê? Não aparecia. Então, por isso que hoje eu não abro mão da minha agenda. Porque eu sei que se eu não conseguir, eu vou me atrapalhar. Aí essa cliente falou, não, eu preciso um horário das 5 horas da tarde para design. Eu falei, a Bia, que fala pra mim, eu tenho uma agenda, eu tenho uma secretária remota, né? E ela, Mari, essa cliente só pode 5h30 da tarde. Eu falei, eu não consigo atender ela às 5h30 da tarde. O meu horário para design, meu último horário para design é às 3 horas da tarde. Por que são 3 horas da tarde, gente? De segunda e quarta. Porque é o horário que eu sei que eu vou sair daqui, em caso de atraso da cliente, no limite 4 horas da tarde. Porque é o horário que eu vou pra minha casa, que eu vou ficar com os meus filhos, pegar pra levar pra clube, pra levar pra natação, pra levar depois pra futebol, que foi o dia que eu me coloquei na minha agenda de segunda e quarta à tarde, que é o dia que eu vou ficar com eles, que eu vou fazer as coisas com eles. Então eu programei a agenda pra isso. De terça e quinta é o dia que eu atendo um pouco até mais tarde. Porém, a minha agenda, a minha prioridade não é fazer design. A minha prioridade é fazer micropigmentação. Então, eu não vou colocar na minha agenda um horário de uma cliente 6 horas da tarde para fazer um design que eu vou demorar 30 minutos e de repente eu vou ter um buraco na agenda. Então, eu deixo até as 3 horas da tarde o agendamento de design. E assim, é uma regra que eu tenho aqui de agendamento. Mari, você atende micropigmentação às 6 horas da tarde? De terça e quinta. Caso a cliente não consiga outro horário, eu tô aqui pra isso. Mas não design. Né? Porque é claro que eu vou priorizar a micropigmentação, porque é onde eu vou ganhar mais, é onde o meu horário vale mais, a minha hora vale mais. Eu vou agendar uma cliente, eu não tenho cliente no dia de repente. Eu deixei a agenda que a cliente quer porque quer fazer um design, aí eu vou colocar a cliente lá 3 horas da tarde no que é o horário que ela queria para fazer um design e a cliente, de repente, às vezes nem vem. Então, eu já deixo a agenda programada para a semana seguinte. Então, tem horáriozinho aqui. Por exemplo, eu tenho clientes 2 da tarde, tenho cliente 4 da tarde. Então, eu tenho horário. O meu horário não vai ser às 5 horas da tarde, meu horário vai ser às 3. E a cliente vai se adequar para a agenda, principalmente num design ou um serviço que é mais em conta, pensando na minha rentabilidade do meu negócio. Tem dia que eu pego e olho minha agenda, sério, eu tô com 10 designs na minha agenda. Porque eu fui colocando, agendando naquele dia e foi uma maneira que eu me propus a atender dessa maneira. Então eu falo, meu Deus, hoje é o dia do design aqui nesse espaço. Tem dia que eu tenho 5 revitalizações labial. Então qual que é a minha prioridade? Revitalização labial e nanoblend, micropigmentação. Porque, mas então, Mari, por que você não deixa só micropigmentação? Porque ainda assim tem algumas clientes que querem fazer design comigo. Então eu tenho um valor mais alto, a minha agenda é mais restrita. Então tudo isso eu fiz para eu conseguir programar a minha agenda e ter liberdade. E ter de fato a liberdade de agenda que eu tanto prego. Ontem eu escutei um negócio muito, muito legal na igreja, que foi que eles falaram, né, que a gente tem que viver o que a gente fala. Não adianta chegar aqui para vocês e ficar falando, olha, vocês vão programar agenda, vocês vão ter uma liberdade de agenda, vocês vão ter agenda cheia, sendo que não é o que eu tenho aqui, né? Então a gente tem que entender que o serviço que a gente vai fazer para as nossas clientes, as clientes vão se adequar, né? Porque a gente tem um costume de ficar fazendo tudo e abrindo tudo. É claro, se eu tivesse num espaço aberto, na rua, se eu tivesse com uma equipe, se fosse o meu interesse em ter um giro de clientes, aí é diferente, a gente tá falando de outro tipo de negócio.
A gente tá falando de um negócio que o cliente chega e vai ser atendida. Não tem aqueles express, escova express, por exemplo, em shopping. Você chega lá, não tem essa, tem horário. Você vai chegar lá, vai sentar, vai fazer sua escova e vai sair. Se fosse por esse jeito, por esse lado, eu pensaria em nem fazer agendamento, que seria por ordem de chegada. E aí o meu horário de atendimento seria lá das 9 às 6, sei lá, das 10 às 6, das 11 às 5, sei lá o dia que seria. E eu iria estipular, poxa, vem como é o cabeleireiro, o barbeiro que eu levo o meu filho para cortar o cabelo. E você não precisa agendar tais dias. Você vai lá e eles vão atender por ordem de chegada. Às vezes a gente chega lá, tem 2 cortes na frente, a gente fica lá esperando, corta o cabelinho, tá tudo certo, eu já sei como é que é a agenda de lá. Pra mim é até vantajoso, porque eu não, às vezes eu falo, ai meu Deus, vou marcar 3 horas da tarde, será que eu vou conseguir chegar? Então é por ordem de chegada, tá tudo bem. Então a gente tem que entender o nosso negócio e como que a gente quer seguir esse negócio. A gente tem que ter uma estratégia pra isso, né? Eu sou sozinha, então eu não tenho hoje interesse. Eu já tive 5 meninas trabalhando aqui comigo. Eu já tive, eu tô há 7 anos, né, nesse espaço, tô aqui há 7 anos. Antes eu atendia em lugares, em salões parceiros, eu atendia em lugares que não era o meu espaço. E eu tô aqui esse tempo todo. E eu já passei por alguns modelos de negócio que eu entendi que eu não quero. Hoje, amanhã eu não sei, gente, tudo pode mudar na cabeça de uma mulher empreendedora. Mas hoje eu quero esse modelo, onde eu tenha exclusividade com as minhas clientes, onde eu tenho uma agenda ocupada e eu tenho uma agenda organizada. Então, voltando ao que eu estava falando. Então, a maneira como eu consigo fazer isso é programando a minha agenda sempre uma semana para frente. Porque essa semana, por exemplo, eu sei que não vou ter imprevistos de agenda, provavelmente. O imprevisto que eu possa ter é uma cliente que não vai vir, de repente, uma cliente que desmarca, uma cliente... Aí eu posso ver se tem alguém que queira aquele horário que a cliente está querendo, porque vagou. Agora, isso eu consigo, isso a gente tem essa flexibilidade. Mas de resto, é mais difícil. Agora, claro, que eu vou estar aqui já, eu tenho um horário vago, a cliente está querendo, consegue vir naquele horário, não tem por que eu negar a cliente. Mas eu priorizo e eu tento deixar a minha agenda sempre para a semana seguinte, porque eu consigo programar a minha vida melhor em relação a isso. Então imagina que assim, hoje é um dia que eu vou fazer gravação e vou fazer prova. Eu tenho uma prova hoje, 2 horas da tarde. Então imagina que eu vou falar assim, tem uma cliente, eu tenho prova 2 horas, eu entro, eu não posso, a prova, eu entro no computador e eu não posso sair da tela, eu tenho que ficar naquela tela. Então você imagina que assim, Mari, você consegue me atender hoje? A minha prova é às 2. Se você me atender hoje 1 hora da tarde, aí eu vou falar, poxa, eu tô aqui 1 hora da tarde, vai ser uma cliente, eu tenho que entrar 2 horas pra fazer a prova e tal. Aí eu consigo. Aí o que pode acontecer? A cliente vai falar, Mari, tô chegando, vou me atrasar um pouco. Aí quanto tempo vai se atrasar? Aí vai atrasar 20 minutos. Ah, tá bom. Aí teoricamente ela chegaria 1h20. Ela não vai chegar 1h20. Ela vai chegar 1h35, 1h40. O que vai acontecer com a minha programação da minha prova? Eu vou ter um atendimento com ela que não vai ser tão legal, porque eu vou falar pra ela, tudo bem, fulana, eu tenho agora que entrar numa prova, você só me dá um minutinho pra eu entrar, pra eu pelo menos ficar online, que enquanto eu tô terminando aqui, eu tenho que entrar agora? A cliente vai falar, claro, daí eu vou entrar aqui, daí às vezes pode dar um imprevisto da internet não tá funcionando, eu vou falar, você me dá um tempinho mais aí, porque eu tenho que conectar aqui que eu não tô conseguindo. Então a experiência que eu quero proporcionar pra ela da exclusividade, de chegar e falar, olha, você tá aqui comigo, me conta quem é você, me conta a sua... geralmente quem me procura para fazer algum procedimento, eu falo, me conta tudo aí, vamos lá, me conta a história dessa boca, me conta a história dessa sobrancelha. Eu não consigo fazer dessa maneira. Então, às vezes a cliente vai sair daqui como falando, ficou ótimo, adorei o serviço, mas eu não sei se foi do jeito que eu imaginei que fosse, porque ela ficou toda atrapalhada lá, que ela tinha que se conectar numa prova. E aí vocês entendem que o problema vira pra mim? Aí o problema já não é da cliente que chegou atrasada, ou o problema que eu marquei a cliente no dia. Isso não é. O problema vai ser a Mariana ficou atrapalhada para fazer um atendimento que, de repente, se ela viesse amanhã, ou se ela viesse a semana que vem, a experiência que ela ia ter aqui comigo ia ser totalmente diferente. Então é isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero proporcionar para as minhas clientes, e é isso que eu quero que vocês pensem em estratégia de negócio. Isso, modelo de negócio,
Eu não tô aqui, teoricamente, para falar para vocês o que é mais vantajoso, o que é mais fácil ou o que não é. Isso é muito pessoal, né? O meu método, o Magic Ellipse, ele é eu tenho sim alguns modelos, mas como eu tô falando, são caminhos que eu dou para vocês. Então, assim como eu tenho o módulo de fotografia, assim como tem o módulo de aplicativos que a gente pode usar pra gente ter fotos mais bonitas, assim como tem coisas que eu falo um pouco de gestão financeira, assim como eu falo de conquistar clientes, como que a gente conquista clientes, mas modelo de negócio nesse sentido de falar, poxa, eu acho que você pode fazer um modelo de negócio voltado para exclusividade, né? Eu acho que você pode fazer um modelo de negócio voltado para quantidade de clientes que você vai atender. E isso vai depender do público que você quer atingir. Não necessariamente o valor que você quer cobrar. Se a gente for parar para pensar, a gente pode ter um modelo de negócio que tenha um giro altamente lucrativo. Você não precisa necessariamente cobrar barato para ter muitos clientes. De repente, o seu modelo de negócio que você vai fazer, ele vai te proporcionar, né, esse ganho que a gente tanto almeja, do jeito que você está imaginando. Então, por exemplo, imagina que, tô dando um exemplo, imagina que você estipulou na sua agenda que você vai atender de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde. Então, vamos imaginar que você vai trabalhar 2 horas por dia. E você vai falar, meninas, não precisa agendar. É só chegar, é por ordem de chegada. Poxa, eu vou conseguir atender, vamos supor, tá? Nesse horário, 2 revitalizações labiais, por exemplo. Se a pessoa chegar uma terceira pessoa, você vai falar, olha, eu não vou conseguir te atender hoje. Eu tenho já uma aqui esperando, né? Você pode voltar amanhã? Então, você vai estipular a sua agenda. Ai, não, Mari, eu quero atender um dia da semana, terça-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde, às 8 horas da noite, não sei o horário. E você vai falar, todo mundo que chegar aqui vai ser atendido por mim. Não precisa agendar, venham. As pessoas já vão se programar para irem no seu atendimento, para ir no seu... Não sei, vou falar espaço porque é o que eu tenho, mas pode ser no lugar que você atenda. Nesse dia e nesse horário que elas sabem que você tá lá. Você entende a diferença? Você entende como pode ser, sim, muito legal? Independente do valor que você tá cobrando, a gente tá falando de modelo de negócio, né? Do mesmo jeito que você pode ter um modelo de negócio que vai ser como é aqui, com agendamento, com aquela exclusividade de atender uma cliente por vez. Aqui no meu espaço não tem barulho de secador de cabelo, não tem cheiro de esmalte. Aqui é um espaço exclusivo para micropigmentação. Então você vai ser atendida dessa maneira aqui. Não tem a expectativa. Você fazer a unha? Não consegue? Não tem. Então a gente tem que entender o que a gente quer, né? O que a gente quer para o nosso negócio, pensando primeiro no que a gente pode. A gente tem um costume de, às vezes, pensar... num primeiro momento, na cliente que a gente quer atender. E eu gosto muito de fazer o inverso. Como que você quer atender? Quem é essa cliente? Como que você vai ter o seu modelo de negócio e a cliente que vai se adequar ao seu modelo de negócio? Porque senão a gente nunca vai ter... A gente só vai começar a pegar problema. A gente vai pegando todos os tipos de cliente. Não são clientes que são parecidos com a gente. Não são clientes que tenham a mesma... não são parecidas, não tem afinidade, mas você vai pegar cliente, você vai atender, você vai fazer. Então, o que você prefere? Você prefere atender 5 clientes que são totalmente diferentes, que você fala, será que eu posso falar assim com essa cliente? Ou será que eu posso falar assado com essa cliente? Será que se eu for muito legal, ou se eu for muito divertida, essa cliente vai achar que eu sou muito entrona? Não, é diferente. A cliente vai atrás de você justamente pela sua característica. Porque você pode ser engraçado, ou porque você é uma pessoa séria, ou porque você é uma pessoa que tem os seus horários difíceis, ou porque você tem os seus horários mais fáceis. Então, entende como a gente tem público para tudo e tem público para todo mundo? Então, você que tem que criar esse público, você tem que criar esse hábito de entender quem é a cliente que você quer atender. Sem esse negócio de falar, meu Deus do céu, eu tenho que agradar todo mundo, porque isso vai gerar uma angústia que a gente não consegue agradar todo mundo. Aí, de repente, aqui, por exemplo, no meu espaço, se aparece uma cliente que ela quer pra ontem, ela não vai gostar daqui. Ela não vai achar que faz sentido ser cliente da Mariana Bach. Agora, se tem uma cliente que se importa em exclusividade, se importa com aquele horário que é dela,
ela vai ser já aquela cliente que dificilmente vai me dar problema de não conseguir vir, ou de vir e desmarcar em cima da hora, ou simplesmente não aparecer, porque a gente acontece isso daí, pode acontecer, principalmente com gente que a gente não conhece. Então, paralelo com isso tudo que a gente está falando, de agenda cheia e agenda e liberdade de agenda, a gente tem que pensar em tudo isso como um modelo de negócio que a gente vai ter para o nosso negócio. A gente vai ter um modelo de negócio pré-estabelecido. Então já começa a pensar aí. Se você acha que você vai ter todas as clientes do mundo, que você vai conseguir agradar todo mundo fazendo de um jeito, você vai se frustrar. Pode conseguir, pode atender, pode dar certo, pode até ser que dê certo por um período, mas vai passar o tempo, você vai falar, meu Deus do céu, eu tô tentando agradar todo mundo, quem eu sou? Eu não tenho mais, qual é a minha característica? O meu negócio é o quê? É voltado para quem? Eu tenho qual tipo de público? E se você tem isso muito estabelecido, você consegue, além de ter a sua agenda cheia, além de ter a sua flexibilidade de horário, liberdade de agenda, você consegue cobrar por isso. Você consegue ter um valor que você vai estipular e que você vai falar, meu Deus, então o seu negócio, ele vai sim ser rentável. O que a gente tem que entender é explicar para as nossas clientes como funciona. Tanto que hoje, um dos vídeos que eu vou fazer, porque eu tenho esse Instagram que é o Academy, eu tenho o Beauty que é o de procedimento, né? Aqui eu centralizo toda a parte de cursos e lá eu centralizo toda a parte de procedimentos. Tanto que hoje, uma programação que eu tenho aqui de conteúdo de stories falando exatamente sobre agenda. Exatamente falando, olha gente, eu quero só reforçar para vocês essa parte da agenda, como funciona, né? Essa parte de que a gente não tem todo esse... a gente não tem toda essa flexibilidade pensando em agenda para hoje, agenda para amanhã, troca horário, faz não sei o quê. Então, para as pessoas se programarem, sem parecer que eu não faço questão de atender. Porque eu quero atender. Eu quero atender aquela cliente que está ali me procurando. Eu quero proporcionar para ela um lábio maravilhoso, uma sobrancelha linda. Mas com as condições e como o modelo de negócio que eu tenho proporciona. Certo? Meninas, então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então a gente falou um pouquinho de agenda cheia e liberdade de tempo, né? Como que a revitalização labial pode te proporcionar isso. Porque a revitalização labial ela é um procedimento que você de fato vai conseguir ter isso tudo que você almeja, se for isso tudo que você almeja, né? Porque às vezes você pode querer outra coisa, gente, não precisa... mas pense bem, que a revitalização labial é o caminho do sucesso aí. Então, encerramos a nossa live. Quarta-feira, às 10 horas, temos mais uma live maravilhosa para vocês. Então, fiquem aqui comigo. Essa live, ela fica gravada. Então vai ficar já lá no feed, já compartilha com aquela amiga que você acha que ela vai amar esse conteúdo e que vai fazer sentido para ela. E quarta-feira, 10 horas, estamos aqui novamente. Uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus.